para o cultuarmos. E o nosso Deus é digno. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser louvado. Ele é o nosso Deus. E nós, se atentarmos bem para aquilo que somos e para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, nós só podemos viver em adoração a Ele. É a forma que nós temos de retribuirmos tão grande amor, de retribuirmos a sua graça, a sua paz, a sua misericórdia para conosco. E certamente os irmãos e as irmãs sentem um grande prazer e sentem que este tempo é um privilégio. É um privilégio que o Senhor nos dá para nós o adorarmos. E fazemos isso na consciência de que Deus está no nosso meio. Fazemos isso na consciência de que a nossa salvação, ela não deve apenas ficar por um ato, mas ela deve ser demonstrada no dia a dia. Quer através da adoração pública, como esta que temos, quer através da adoração privada, na nossa casa, no nosso quarto, e que essa adoração também possa resultar em serviço, em servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que a sua obra seja realizada no nosso meio e através de nós. E queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Certamente aqueles que são de Cristo já desfrutam desta graça e desta paz. Já a têm, mas por vezes não a desfrutam na sua totalidade. E por isso que nós saudamos no desejo de que realmente ela se torne bem efetiva nas vossas vidas. E queremos dar as boas-vindas a todos vós, a todos nós que somos uma família. E permitam-me de forma particular dar as boas-vindas à Isabel Eduardo. Já há algum tempo está a trabalhar na Inglaterra, no entanto agora vai ter uns dias de férias e então está conosco. Queremos então expressar a nossa alegria e dar as boas-vindas então a Isabel, no desejo também que Deus possa te continuar a guardar e a usar aonde estás. E tendo dito isso, também quero deixar algumas informações no início do nosso culto. Então, informações referentes ainda ao dia de hoje. Hoje vamos ter a nossa Assembleia de Igreja às 15h30. É uma Assembleia então para os membros da Igreja, para então podermos olhar para os relatórios, mas não apenas isso, mas podemos olhar também para outros motivos que dizem respeito à obra do Senhor aqui e através de nós. Então, teremos logo às 15h30 a nossa Assembleia. Durante a semana, e sendo esta a Semana da Paixão, assim designada, a semana que nos recorda aquela semana em que Jesus, então, tendo entrado em Jerusalém, ele então foi na quinta-feira preso, foi julgado e foi condenado à morte por crucificação. Então, ao longo desta semana, nós vamos estar a recordar esta semana. E na quarta-feira o estaremos a fazer através dos nossos cultos de oração e estudo bíblico. Um deles é de forma presencial às 16 horas, o outro é através então da internet, através do Zoom, às 19 horas. Duas oportunidades então para podermos participar, podemos então estar em oração, mas também olhar para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Na sexta-feira, designada Sexta-feira Santa, então nós vamos ter o nosso culto às 19 horas. Culto em que nós vamos lembrar a agonia, o sofrimento de Cristo, lembrar aquela quinta-feira à noite, lembrar aquela sexta-feira de manhã e que culminou com a sua crucificação às 9 horas e a morte às 15. Então, vamos estar a olhar para este sacrifício, esta demonstração de um tão grande amor por nós. Então, na próxima sexta-feira às 19 horas. Mas porque Cristo
não ficou ali sepultado naquele túmulo, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, no domingo. Então nós teremos o nosso culto da ressurreição, o culto ao nascer do sol, para lembrar, para recordar aquilo que aquelas mulheres experimentaram quando de madrugada foram ao túmulo e o encontro vazio. Tem aquele encontro com o anjo, em que lhes é dito então que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E por isso que nós, logo ao nascer do sol, temos este culto para recordarmos este acontecimento. Então às 7h da manhã, ali no Parque da Amadora, aqui no Parque Central, bem pertinho da nossa igreja, estaremos ali reunidos com outras igrejas irmãs para então celebrarmos a ressurreição de Cristo. Então, todos estão convidados. E para além do culto, depois vamos ter um tempo de comunhão também. Vamos ter aqui o pequeno almoço em família. Primeiro, alimentamos-nos espiritualmente, depois vamos nos alimentar fisicamente, preparando-nos para um outro alimento espiritual, que vai ser a escola dominical e o culto, assim como tem sido normal. Então, quero vos lembrar o culto da ressurreição às 7h da manhã. Vale a pena. Se os irmãos estivessem naquele primeiro dia da semana, será que iriam ao túmulo, como aquelas mulheres? Nós agora já não vamos ao túmulo. Nós agora vamos celebrar a ressurreição. Então, que possamos sair das nossas casas neste domingo e possamos então estar juntos para cultuarmos ao nosso Deus. Depois, no sábado, dia 23, teremos mais um culto relacionado também ele com a Páscoa, porque nós cremos que a Páscoa, a ressurreição de Cristo, não foi só para nós. Foi para todos aqueles que estão perdidos. E por isso nós vamos ter este culto. Tem ali um culto evangelístico, mas é um culto com ênfase evangelística. Vai ser um culto como nós temos, só que vamos ter então essa ênfase evangelística para então podemos testemunhar, podemos expressar. Estará conosco o irmão Rui Ribeiro para nos dar o seu testemunho de como ele, que era um ateu convicto, como é que Deus transformou a sua vida. E em breve ele estará a ser consagrado ao ministério pastoral. Como Deus transforma vidas. E como Deus, então, transformou a vida de um ateu numa vida de consagração a Deus. Teremos, então, esse testemunho, teremos outros. E nós lançamos o desafio, algumas semanas atrás, aquele cartãozinho, os irmãos, penso que têm convosco, né? Aquele cartãozinho de evangelização, para que os irmãos pudessem colocar ali até 5 nomes, ou estarem a orar por essas pessoas, para que então Deus possa tocar os seus corações e quando nos aproximarmos, então, convidá-las a estarem conosco, para então participarem deste culto. Também queremos que haja um tempo de comunhão depois deste culto evangelístico às 17h. Então, queremos também ter um lanche jantarado, mas isso não é possível sem a vossa colaboração. E por isso eu pedia que os irmãos pudessem colaborar para esse lanche jantarado, trazendo doces, salgados, bebidas, para então nós colocarmos sobre a mesa e abrirmos a mesa a todos aqueles que estiverem presentes, para que tenhamos este tempo de comunhão, um tempo de continuar a partilhar o nosso amor para com aqueles que estão perdidos. Então são várias atividades. Elas estão registradas no boletim, se os irmãos não conseguiram memorizar, mas estão lá, e então espero que possa ter bom acolhimento da vossa parte. E tendo então dito isso, e esqueci-me, tenho ali o alerta então, da reunião dos adolescentes e jovens no próximo sábado, não é? Às 15h30. É o terceiro sábado então de abril, e teremos então a reunião. Teremos a nossa, eu digo a nossa, mas a deles, então eles terão a reunião deles então no próximo sábado, e todos os adolescentes e jovens estão convidados então para essa reunião. Então temos aqui
estas informações e vamos orar, vamos então nos dirigir ao nosso Deus, vamos entregar-lhe as nossas vidas, entregar esse culto e pedir ao Senhor que hoje possa falar aos nossos corações. Então, enquanto o Miguel vai estar a tocar o prelúdio, então todos estão convidados a orarem ao Senhor. Eu queria agora convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, para então podermos ler alguns versículos deste capítulo. Romanos, capítulo 11, para então lermos a partir do versículo 33 até o versículo 36. E quero convidar os irmãos para poderem ficar de pé e vamos então acompanhar a leitura deste texto. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo está deslumbrado. Diante da salvação que ele descreve anteriormente, diante da transformação que Deus veio trazer, todos estavam sob a ira de Deus, condenados, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus em Jesus Cristo providenciou solução e por isso ele está assim maravilhado. Ele não consegue entender tudo. Ele está surpreendido com a grandiosidade de Deus e do seu plano. E por isso ele interroga-se e chega então a esta determinação. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E é isso que nós vamos fazer. Começando por dizer com glória coroai. Então vamos começar este nosso tempo de canto, então expressando exatamente este desejo que temos de glorificar o nosso Deus.
E Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. E por isso que nós o louvamos e vamos estar a afirmar, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Então juntos cantemos este cântico. Ele tem um contracanto, então se as irmãs puderem fazer esse contracanto, poderão fazê-lo.
Hosana ao nosso Rei. E vamos continuar, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Assim como aconteceu há quase 2000 anos atrás, quando Jesus entrou em Jerusalém, sendo exaltado, sendo adorado pelos discípulos, que também nós, que vivemos no século 21, possamos dizer e possamos viver em adoração ao nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós vamos cantar este cântico 2 vezes e depois, quando eu for entregar a oferta, depois os irmãos poderão se seguir. E enquanto isso, enquanto nós estivermos a vir à frente, o Miguel vai estar a tocar um interlúdio. E depois, então, no final, voltamos a unir as nossas vozes para voltarmos a dizer: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome.
tão maravilhoso. Nós queremos levando-te para que nos dê essa consolação de tua paz nos nossos corações. E por isso, em primeiro lugar, nós pedimos perdão pelas nossas faltas, que nos perdoa pelas nossas imperfeições, porque não merecemos diante de ti. Mas reconhecemos, Pai, as nossas faltas. Por isso, com o coração alegre, Senhor, nós te damos graça porque tu és bom. E por isso nós queremos também louvar, Pai, pelos todos os irmãos que nesse momento se encontram adentrados, Senhor. Estão a sofrer no sofrimento espiritual, no sofrimento físico. E nós queremos colocar nas tuas mãos, Pai, restaurar a sua integridade, Pai, porque em ti nós confiamos. A nossa fé e a nossa esperança depositamos em ti, Senhor. Porque sem ti nós não podemos viver. E por isso, por essa convicção que nós temos nos nossos corações. É assim que nós provamos. Também agradecemos pela divina oferta que foi entregada, Senhor. Que a tua obra seja engrandecida. E por essa alegria que nós queremos também dedicar essa divina oferta. E também, Pai, queremos dar a graça e paz com todos nós, com todas as famílias aqui presentes. Criança, começando com as crianças até os mais velhos, Senhor. E nós pedimos que tu possa nos guardar e proteger as nossas vidas. E também quero colocar o teu cérebro para nos transmitir a tua palavra. Porque tudo vem de ti, Senhor. E assim nós te oramos e agradecemos em nome do teu nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Durante um mês a irmã Margarida esteve fora. Para nós pareceu bem mais do que um mês, mas ela regressou. E eu pedi-lhe que ela pudesse dar um breve testemunho de como foi recebida ali no Brasil, aquilo que foi ali fazer e as oportunidades que Deus lhe concedeu para poder também levar esperança a corações que estão partidos. Então, queria convidar a irmã Margarida a vir aqui à frente e nos dar então um testemunho para que nós possamos ter presentes que o nosso Deus é um Deus que está em todo lugar e Ele faz maravilhas. Bom dia. O bom de poder ir é poder voltar. Por isso eu estou muito feliz por voltar à minha terra, ao meu país, claro. E também só foi possível ir porque tive a bênção e o apoio do meu marido e dos meus filhos. Eu não fui por ir, eu fui porque fui também enviada por eles um pouco. E o facto de estar lá, de chegar lá, as expectativas foram muito maiores que aquelas que eu levava. Confesso que eu ia com um certo receio do que eu iria encontrar, pessoas que eu não conhecia pessoalmente, mas foi muito acolhedora a forma como eles me receberam. Eu trago o coração cheio do Brasil, trago mesmo oportunidades de ver vidas mudadas, vidas que depois de ouvirem o testemunho, depois de ouvirem palestras, que eu tive a dar palestras, em quase todos os dias eu tinha algo para falar. Eu não tive tempo para descansar, não tive tempo para passear quase. Então era uma atrás da outra. A única semana que eu tinha disponível era mesmo esta última, de segunda a quinta, até regressar. Mas à última da hora, até isso, houve intervenções. Houve segunda, terça e quarta. E eu dizia, puxa, estou tão cansada, eu acho que quando chegar a Portugal o meu corpo vai derrear. E foi isso mesmo que aconteceu. Dores nas costas, de tanta intenso que foi. Mas foi muito bom poder servir ali a Deus, poder dar testemunho e no final ter sempre vidas a virem ter comigo e a dizerem, eu passei por isto, isto e isto, eu nunca falei a ninguém, mas a partir de hoje eu vou procurar ajuda terapêutica, eu vou procurar quem me socorra, porque eu sei a importância que é poder sair deste caminho. Eu estive também a dar palestras a crianças de uma favela em Goiânia. Foi algo muito interessante poder passar no meio da favela e voltar, mas as crianças estavam numa igreja que era coladinha à favela. A forma como elas receberam, a forma como acolheram mesmo ali no meio. Não tem palavras para agradecer toda esta oportunidade de estar ali dentro da comunidade brasileira. Ver, nós aqui temos muita população brasileira, mas ver vocês no vosso
no vosso lugar de conforto, tira muitas as expectativas daquilo que nós vivenciamos cá. E a forma como vocês nos recebem também no vosso próprio país é algo para agradecer a vocês que estão aqui, tá? Todos vocês que estão cá no país, nós oramos por vocês, porque não é fácil estar num país longe da vossa casa. Okay? Mas eu venho de coração cheio e uma das oportunidades que eu tive de estar em Goiânia foi para socorrer uma menina que constantemente se quer matar, uma menina jovem. Ela hoje continua ainda, mas aquele abraço único que eu recebi dela valeu por tudo aquilo que eu tenho feito também cá em Portugal. As palestras que eu tenho realizado aqui no nosso país também foram realizadas lá. Confesso que eles não me queriam deixar voltar. Eles queriam adiar a minha viagem para poder fazer este trabalho também nas escolas. Eu disse, não, eu tenho que voltar. Então já estão a programar uma nova vaquinha para eu lá poder voltar. Não sei quando, eu disse, dê-me espaço, dê-me tempo que eu preciso estar com os meus. Mas foi muito abençoado poder mostrar o amor de Deus, aquilo que Deus me tem transformado nestes últimos anos, poder dizer, eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Eu estou aqui porque eu sou uma filha amada de Deus e Deus quer me usar. E é aquela expressão, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E eu vou continuar a fazer este trabalho onde quer que seja, aqui no Brasil, onde quer que seja. Portanto, não desistam. Há algo maravilhoso à espera de cada um de vocês também, tá? Obrigada. É tão bom nós podemos recordar. Nós sabemos e às vezes ficamos apenas pela teoria de que há esperança no Senhor. O Senhor transforma. O nosso Deus é um Deus que trabalha. E por isso é bom vermos como Deus tem transformado a minha esposa e como Deus tem usado. E como, apesar das situações pelas quais passou, bastante difíceis, mas como isso foi para a honra e glória do seu nome. Como isso tem contribuído para que outras vidas possam ser alcançadas. Por isso, continuemos a orar pelas nossas crianças, orar pelos nossos adolescentes, para que não possam ser, em algum momento, vítimas de abuso sexual, para que não possam cair nas mãos de predadoras que vão arruinar vidas, vão condicionar futuros. Que nós possamos orar para que Deus possa estar a cuidar dessas vidas, para que, tal como esta jovem, não pensem mais tarde colocar fim à sua vida, mas que possam ser restauradas aquelas que passaram por isso e aquelas que não passaram, que não passem, para que não venham então a ter esse sofrimento. E queria vos convidar neste momento a abrirem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 19. Este testemunho que nós ouvimos, ele também está ligado com o texto que nós vamos ler. Eu hoje quero partilhar convosco uma entrada singular. Os irmãos conhecem muito bem este texto. Neste domingo, antes da Páscoa, nós recordamos. Nós hoje, este domingo, os irmãos sabem, é designado Domingo de Ramos. E é designado assim por causa dos ramos que foram espalhados naquele caminho pela qual Jesus passou, pela qual Jesus entrou de uma forma pública e triunfal em Jerusalém. E Jesus está então a caminhar para o centro religioso da altura, para o centro da religião judaica. Lá em Jerusalém estava o espaço sagrado, estava o templo. E aquele templo era considerado a morada de Deus. E por isso que os judeus, pelo menos uma vez por ano, se deslocavam até Jerusalém para participar numa das 3 grandes festas e, sobretudo, participarem na festa da Páscoa. E por isso que nesta altura já havia muita gente ali. Muitos iam, então, antes, para participar em toda aquela semana dos pães asmos. No entanto, nem todos que estavam naquela multidão conheciam Jesus. Havia pessoas que se questionavam, quem é este? Quem é este? E outros então respondiam, não sabemos se em coro, se individualmente, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia.
Então, por um lado havia dúvida, por outro lado havia pessoas que então tinham algum conhecimento acerca de Jesus. E muitos hoje, à semelhança daquele tempo, não conhecem Jesus. E continuam a perguntar, quem é este? Quem é este? Podem participar do Domingo de Ramos, podem ouvir falar do relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas podem não o conhecer. Mas a pergunta também não cala, e será que nós o conhecemos? Será que nós conhecemos verdadeiramente quem é Ele? Quem é Jesus? Quem é este Jesus que entrou em Jerusalém e também certamente entrou em muitas das vidas aqui presentes? Quem é Ele? Quem é Ele? Porque não basta nós termos o conhecimento teórico de quem é Jesus. Certamente nós podemos dizer muitas coisas acerca de Jesus. Temos conhecimento, crescemos na escola dominical, crescemos participando dos cultos, temos o conhecimento teórico acentuado. Mas isso não é o mais importante. E será que nós realmente o conhecemos de uma forma prática e relacional? Porque o conhecimento é muito mais do que teoria. O conhecimento envolve prática. O conhecimento envolve relação. E se muitos o conhecessem realmente, não andariam a brincar com Jesus. Não andariam a brincar com a sua palavra. Não andariam a brincar com o seu ministério. Não andariam a brincar. Mas por vezes o conhecimento está aqui. Não está aqui. Não está na relação. Está aqui apenas na razão. E este texto que temos diante de nós é um texto muito rico em verdades. Nós poderíamos falar de vários aspectos neste texto. Nós poderíamos falar do conhecimento de Jesus. Como Jesus é omnisciente. Como Ele conhece todas as coisas. Ele sabia daquele jumentinho que estava preso. Ele sabia acerca da reação daquele dono. E poderíamos falar sobre a omnisciência de Jesus. Poderíamos falar também sobre a fidelidade do nosso Deus. Deus cumpre as suas promessas. E esta promessa da entrada em Jerusalém, que está lá em Zacarias 9:9, ela foi cumprida aqui. Mateus vai reportar exatamente isso, escrevendo a judeus. Vai reportar então o cumprimento dessa profecia. Mas também poderíamos falar da inconstância do homem. Como o homem é inconstante. Hoje profere palavras de bênção, amanhã de maldição. Hoje é capaz de exaltar a Deus e amanhã blasfemar contra Ele. Como aconteceu ali também. Mas não é sobre estas verdades que nós vamos aqui estar a falar nesta manhã. Mas é olhar para a entrada de Jesus e entrar e fazer um transporte daquela entrada lá, há quase 2000 anos, para a entrada na nossa vida. Para a entrada em nós. Para a entrada no nosso coração. Será que realmente Ele já entrou na nossa vida? Será que nós podemos dizer que Ele está em nós, está dentro de nós? Se está dentro de nós, então o que é que isso envolve? Se Ele já entrou na nossa vida, o que é que isso envolve? Então vamos ler o texto. E depois, então, a partir do texto, vamos ver 3 aspectos que estão envolvidos nessa entrada de Jesus, partindo então daquela entrada para falar da entrada nas nossas vidas.
Então, Lucas capítulo 19. E vamos então ler a partir do versículo 28 ao versículo 40. E diz assim: E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então aqui neste texto nós encontramos 3 elementos. E quero começar por aquele que está em último lugar, que está aqui registrado em último lugar, que é o elemento da adoração. Este é o primeiro elemento que nós encontramos aqui. Nós vemos que Jesus está muito bem acompanhado. Estava com seus discípulos. Era um momento de grande alegria. E nós vemos como os adoradores estavam alegres. O versículo 37 fala-nos que eles estavam jubilosos. Estavam alegres. Sentiam alegria nos seus corações. E por isso, nós vemos eles a darem louvores ao Senhor em alta voz. Fizeram-no publicamente. Não tiveram medo dos fariseus que estavam ali a presenciar aquele acontecimento. Não. Eles deixaram que a sua boca expressasse aquilo que estava no coração deles. Não tiveram medo daqueles que se opunham a Jesus. E nós vemos que essa adoração, ela surgiu daquilo que eles tinham visto. O que é que eles tinham presenciado? Muitos milagres. Diz-nos o versículo 37, por todos os milagres que tinham visto. Tinham visto muitos milagres. E um deles tinha acontecido há pouco tempo, que tinha sido a ressurreição de Lázaro, como vimos na semana passada. Lázaro tinha ressuscitado e esse milagre extraordinário tinha levado muitos a irem até Betânia, a confirmarem aquilo que tinha acontecido e a crerem em Jesus. E possivelmente alguns estavam ali impulsionados por esse milagre. E Jesus não é adorado de qualquer maneira. Ele é adorado com estas palavras: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Num texto paralelo a este, em Mateus, no capítulo 21, nós encontramos esta declaração da multidão: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Nós hoje já cantamos Hosana, Hosana ao nosso Deus. Mas o que é que significa Hosana? O que é que significa esta expressão? Ela não é nova no Novo Testamento. Ela já aparece no Velho Testamento. No Salmo 118, versículo 25, ela ali é traduzida por salva-nos. E esta é o significado, salva-nos. Eles estão a clamar ao Senhor em adoração, salva-nos. E eles então reconhecem Jesus como Salvador.
Reconhecem Jesus também com um título messiânico, Filho de Davi. E isso era importante. Essa expressão, Filho de Davi, ela levava-os a pensar naquela promessa no Velho Testamento. A promessa da vinda do Messias, a promessa feita a Davi. Há promessas, então, daquele que Isaías 53 nos fala. Eles reconhecem Jesus como Messias prometido. E salientaram ainda mais que Jesus virá, ou vem, em nome do próprio Senhor, em nome do próprio Deus. E com todas estas afirmações, a multidão estava a declarar que Jesus é o Rei. Uma adoração. Encontramos esta multidão a adorar a Deus. Mas será que eles realmente tinham consciência de quem Jesus é? Voltamos àquela questão que introduzimos. Quem é este? Será que eles realmente sabiam quem era ele? Estas expressões são bonitas e são reais. Mas será que eles realmente olhavam para Jesus como o rei que tinha sido profetizado ou como o rei à sua maneira? Porque eles tinham um conceito diferente do conceito do Velho Testamento. Eles olhavam para o Messias e olhavam para a sua realidade também. E para eles o Messias prometido, que eles esperam até hoje, era o Messias que tinha que libertar da opressão romana, dos inimigos à sua volta, de todos aqueles que se opunham ao povo de Israel. Ainda estão à espera até hoje, muitos deles, desse Messias. Os da multidão também olhavam para Jesus como esse Messias, um Messias que traria libertação política, social. Estavam errados na sua concepção acerca de Jesus. No entanto, Jesus aceitou esta adoração. Jesus não os mandou calar como os fariseus queriam que Jesus fizesse. Jesus foi adorado. E este é um aspecto extremamente importante. Se Jesus entrou nas nossas vidas verdadeiramente, a nossa principal missão, sabem qual deve ser? Adorar a Deus. Essa deve ser a nossa principal missão. Porque se nós adoramos verdadeiramente a Deus, nós vamos servi-lo. Se nós adoramos verdadeiramente a Deus, nós vamos evangelizar. Se nós adoramos verdadeiramente a Deus, nós vamos contribuir. Porque a adoração é o motor de tudo. E a igreja é chamada a adorar. Se nós olharmos para a grande comissão, ela não surge assim no vazio. A grande comissão ela é precedida por um ato de adoração. Se os irmãos olharem para Mateus 28, versículo 17, e normalmente nós pegamos no versículo 18, indo fazer discípulo todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós vemos ali no versículo 17 que muitos adoraram a Jesus. É claro que também houve alguns que duvidaram. Mas a grande comissão, ela foi precedida de adoração. E a adoração deve preceder qualquer ato da nossa parte. Qualquer coisa que possamos dizer, qualquer coisa que possamos fazer, deve ir da adoração. Porque a verdadeira adoração, ela não surge daqui, ela surge daqui. Ela surge de um coração transformado. E se realmente o coração está transformado, se a adoração está a brotar exatamente do coração transformado, então a vida será uma vida transformada. As ações serão ações de acordo com uma vida transformada, e não o contrário. Deus deseja que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ele não diz que o adorem com a cabeça, com a razão, em espírito. Vem cá de dentro. A verdadeira adoração vem cá dentro.
o que nós cantamos, o que nós dizemos com a nossa voz, deve ser um eco daquilo que o nosso coração está a dizer, daquilo que ele está a expressar, adoração. Este é o primeiro ponto que eu quero realçar. Adoração, vidas transformadas. Então, se Jesus entrou nas nossas vidas, então nós somos um povo de adoradores sinceros, de adoradores que o fazem em espírito e em verdade. Não adoradores de vez em quando, mas adoradores sempre. O segundo elemento é obediência. Como eu disse, a adoração ela é o motor para as demais coisas. E é o motor para a obediência. Nós vemos aqui obediência neste texto. Nós vemos como Jesus manda 2 dos seus discípulos realizarem um determinado trabalho. No versículo 29 nós encontramos isso. Nós não sabemos quem foram estes discípulos. Não sabemos se foram os 2 irmãos, Tiago e João, ou Pedro e André. Não sabemos se foram outros discípulos. Não nos diz o nome. Mas nós vemos que eles obedeceram. Eles não questionaram tal ordem, como vemos no versículo 32. E isso requeria confiança por parte dos discípulos. Não havia um acordo prévio com o dono do jumento. Eles não tinham ali nas suas mãos um acordo de que aquele dono lhes iria emprestar aquele animal. É claro que Jesus, sendo omnisciente, ele sabia exatamente a localização dos animais e sabia da disposição dos donos. Sabia. Mas os discípulos não eram omniscientes. Os discípulos não sabiam onde eles estavam, apesar de Jesus dar indicações, mas não sabiam também qual seria a reação dos donos. E eles tiveram que agir sem saber o que ia acontecer, o que torna ainda mais nobre a sua resposta. Eles podiam ser repreendidos, podiam ser maltratados, podiam ser vistos como ladrões. Era uma tarefa delicada. Não sabiam o que ia acontecer. Jesus deu ordem, deu algumas orientações, e eles então assim fizeram. E aquilo que Jesus orientou, aquilo que Jesus disse, foi executado. E assim aconteceu, como vemos no versículo 33 e 34. Eles encontraram o jumentinho, tal como Jesus dissera, eles foram em paz e voltaram em paz. E a adoração do crente, como há um pouco referi, a nossa adoração, ela tem que ser exteriorizada na nossa vida. É impossível alguém dizer que adora a Deus, mas depois não está disposto a obedecer, a servir. Isso vai contradizer, porque a adoração ela move vidas, ela nos capacita para agirmos, para servirmos ao Senhor. Uma pessoa que não pratica boas ações, uma pessoa que não serve, ela contraria o propósito de Deus para a qual foi criada, para a qual foi feita nova criatura. Porque o apóstolo Paulo depois de falar que a salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, e acrescenta, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele vai dizer também, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Se Ele preparou essas obras de antemão, e se nós não estamos a cumprir essas obras que Ele mandou, então não estamos a cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Porque as obras já estão delineadas. Nós temos que nos juntar àquilo que Deus está a fazer. Temos que mostrar a disponibilidade para o servir, mesmo sem vermos o que vai acontecer. Mesmo sem saber como os outros vão reagir. Mas somos chamados a servir. Somos chamados a obedecer. A obedecer em qualquer momento, a qualquer ordem,
mesmo que não tenhamos na nossa posse todos os elementos. Sabem, nós só podemos dizer-nos amigos de Jesus se fizermos a sua vontade. Se fizermos aquilo que Ele nos manda. Não sou eu que estou a dizer. Foi o próprio Jesus que o disse. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Os irmãos podem ver lá em João 15, 14, isso mesmo. Não sou eu que digo. É Jesus que está a dizer. Ser obediente é seguir o exemplo de Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Servir não é uma opção, mas é uma ordem que Jesus nos deixou. Lembram-se daquele episódio em que Jesus pega numa bacia d'água, pega numa toalha e vai junto dos seus discípulos, abaixa-se e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus, terminando então essa demonstração daquilo que esperava da parte deles, ele disse: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. É servir o outro. É servir o próximo. É servir até mesmo no trabalho mais humilde. Mas há um último ponto que eu quero também referir, o da consagração. Consagração. Estão relacionados, é claro. O serviço brota da adoração. E a adoração leva a vidas consagradas. Vidas consagradas. E a consagração, por sua vez, produz adoração e produz obediência. A consagração envolve e dá consistência a estes dois textos. E neste texto que narra a entrada triunfal de Jesus, nós encontramos um homem de quem pouco se fala ou nada. Olhamos para essa entrada e não olhamos para aquele homem, o dono do jumento. Os irmãos sabem se o dono era rico? Os irmãos sabem se o dono só tinha aquele jumento? O texto não nos diz. Mas diz-nos sim que aquele homem abriu mão do que tinha. Abriu mão daquele jumento. Abriu mão. Ele consagrou aquele jumento, ele entregou aquele jumento àqueles discípulos que foram buscar. Não sabemos os dados biográficos, não sabemos o seu nome, mas sabemos sim que ele deu esta dádiva para o Rei dos Reis. Não murmurou, não resistiu, não teve reservas, não questionou, permitiu. Permitiu que os dois discípulos levassem o jumentinho. Vidas consagradas. Basta nós olharmos também para aquilo que foi o início da chamada de Pedro e André, Tiago e João. Como eles, estando à beira-mar, estando junto dos barcos, que eram instrumentos deles para ganharem o seu sustento, como Jesus, ao dizer-lhes que ia fazer dele pescadores de homens, como eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Consagraram as suas vidas. Nós vemos como as mulheres no ministério de Jesus consagraram seus bens para ajudar a Jesus. Em Lucas 8, de versículo 1 ao versículo 4, nós vemos exatamente isso. Mulheres que abrem a sua carteira para ajudarem no ministério de Jesus. Nós vemos como aquela pobre viúva consagrou aquelas 2 moedinhas que tinha ao Senhor. Mas consagração é muito mais do que dar uma oferta, do que entregar o dízimo. A verdadeira consagração, ela é uma consagração de vida. De vida. De vidas que são, então, entregues. E como o apóstolo Paulo diz, é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vidas consagradas que não se conformam com este mundo, mas são transformados pela renovação do entendimento
para que possa experimentar quão boa, quão agradável e perfeita é a vontade de Deus. Não interessa qual seja a nossa condição social. Não interessa qual seja a nossa educação literária. Não interessa qual seja a nossa origem familiar. Não interessa também a nossa formação espiritual. O que realmente interessa, o que realmente é importante, é que nós nos consagremos ao Senhor. Que cada um de nós coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus possa controlar a sua mente, controlar o seu coração, controlar as suas mãos, controlar os seus pés, controlar a sua boca, possa controlar tudo, possa dominar. Uma consagração, uma entrega, e ainda mais sabendo nós que Ele nos deu dons e talentos. E se Ele nos capacitou com dons e talentos, é para que nós os usemos na sua obra. É para que nós realizemos a sua obra. As igrejas têm todos os dons de que precisam para realizar o ministério que Deus lhes deu. A nossa igreja aqui tem todos os dons que ela precisa para realizar o ministério que Deus tem para a sua igreja aqui. Mas sabem, por vezes há lacunas, os irmãos notam isso. Por vezes há lacunas, parece que nos falta. Não que Deus tenha falhado, mas é porque nós estamos a falhar. Porque Deus nos deu dons e talentos e nós não estamos a exercitá-los. E por isso falha, porque Deus nunca falha. Deus reveste sempre a sua igreja com os dons e talentos que ela precisa para realizar o ministério para o qual a chamou. E por isso, terminando, nós temos que pensar na entrada de Jesus na nossa vida. Será que realmente eu estou certo de que Jesus entrou na minha vida? Ou foi num momento de carência, de necessidade que eu recebi como uma força para me ajudar a ultrapassar a situação que eu estava? Porque aos carentes, aos crentes e aos crentes. Há aqueles que são os carentes. Há aqueles que são os crentes no sentido que querem, mas não dão um passo. E há os verdadeiros crentes. Que Deus veja em cada um de nós crentes verdadeiros, aonde Ele já entrou verdadeiramente, aonde Ele está a reinar, aonde Ele é adorado como deve ser adorado, aonde Ele é servido sem questionar, aonde há consagração real de vida. Em todos os seus aspectos, que Deus possa ser adorado. E que a nossa adoração não dure apenas alguns dias, em que talvez amanhã nós possamos estar a crucificar o Senhor, possamos estar a desprezá-lo. Que a nossa adoração seja uma adoração real, que mesmo diante da multidão que diz crucificam ou crucificam, nós mantemos-nos firmes, adorando. Que assim seja. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino do cantor cristão. Já não cantamos há bastante tempo, mas os irmãos que ainda são do cantor cristão, eu queria vos convidar também para juntarem a sua voz à minha, para podermos então cantar este hino que tem como título exatamente a afirmação que aquela multidão diz: Bendito o Rei, bendito o Rei. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então convido-vos a ficar de pé e vamos juntos cantar este hino. Som
Sim, Pai querido, nós estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E estamos aqui com os nossos corações cheios de Ti. Mas por vezes, Senhor, essa plenitude que devia se demonstrar na nossa vida não está a acontecer. E nós sabemos que quando assim acontece é porque estamos vazios. É porque, Senhor, não estamos a deixar que o Teu Espírito nos encha. Que o Teu Espírito possa estar a agir, a controlar nossas vidas. Pai querido, não queremos extinguir a ação do Teu Espírito. Não queremos entristecer o Teu Espírito. Mas queremos ser adoradores que Te adoram em Espírito e em verdade. E por isso queremos Te pedir perdão pelas vezes em que temos falhado. Pelas vezes em que temos deixado que a nossa vontade nos domine. Temos deixado que o nosso bem-estar nos domine. Temos deixado que as nossas prioridades nos dominem. Pai querido, que Tu possas estar a constranger-nos. Que Tu possas estar a trabalhar nas nossas mentes, no nosso coração, para que esses momentos sejam cada vez menos e sejam passageiros. Pai querido, obrigado pela presença de cada irmão e irmã neste lugar e que a Tua palavra aqui anunciada, que a Tua palavra lida, possa continuar a impactar-nos em tudo, Senhor. Isso peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode fazer o fosse sentar e vamos então ouvir o pós-lúdio e vamos assim terminar o nosso culto com uma oração silenciosa. Queria apenas lembrar para os membros da igreja, a nossa assembleia logo às 15h30. E para todos os irmãos, uma boa semana e que Deus a todos abençoe. Amém. Oh, como estou grato pelo Teu amor. Neste mundo nada é como Tu, e tudo que desejo está em Ti. Dou-te a vida porque entendi, és tudo para mim. Que preciso e tudo que desejo estar em Tua presença, ouvir Tua voz dentro de mim, fazer o Teu querer, mais Te conhecer, assim quero viver. Oh, como estou grato pelo Teu amor. Neste mundo nada é como Tu, tudo que desejo está em Ti. Tudo para mim.
não posso esquecer o teu perdão, Senhor. A tua graça me salvou, o teu poder me libertou. Fazer o teu querer, mais te conhecer, assim quero viver. Oh, como estou grato